Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos ao episódio 41 dessa quarta temporada de Spoiler da Vida. E se você ainda não nos acompanha, fica aqui mais uma vez o pedido para assinar o nosso podcast e ter toda semana aí um conteúdo sobre inovação, inteligência emocional, inteligência artificial, liderança e muito mais. E se você preferir, também pode nos acompanhar nas redes sociais, tem ali o link na descrição do episódio, tá bom? E se essa semana eu vou falar um pouquinho sobre vitimização, né? Foi um tema que eu já falei no passado e eu vou voltar a trazer aqui porque ele sempre vem à tona, sempre que eu percebo comportamentos que eu acho que são importantes pra gente trabalhar, pra gente mudar, né? E se você não sabe o que é vitimização, não tem problema, eu vou explicar aqui, vou trazer alguns exemplos e vou falar como se livrar desse comportamento. E é exatamente, a vitimização, ela é um comportamento que pode, obviamente, dependendo do seu grau, nos aprisionar, limitar ali o nosso potencial, impedir que a gente tenha um crescimento pessoal. Muitas vezes, esse comportamento por si só já desencadeia aí uma série de pensamentos limitantes, síndrome do impostor e muito mais, né? Na vida pessoal, por exemplo, isso pode se manifestar quando alguém está ali constantemente culpando as outras pessoas ou até as circunstâncias pelas suas dificuldades. Imagina aí alguém que enfrenta um desafio pessoal e aí diz, eu não consigo, por exemplo, ter relacionamentos saudáveis porque a minha infância foi difícil. Ou não, eu não consigo aprender inglês porque eu sou velho. Ou eu só não tenho esse corpo porque eu não tenho o dia todo para ficar na academia. Provavelmente vocês já devem ter ouvido algo parecido ou até vocês já devem ter dito algo parecido, né? Nesses exemplos aqui, óbvio, a pessoa atribui ali os seus problemas a eventos do passado, a circunstâncias da vida dela, ao invés de assumir as responsabilidades pelas suas próprias escolhas e até mesmo se colocar como protagonista da sua própria vida, né? É claro que é muito mais fácil pra gente tirar a responsabilidade da gente e colocar em alguma coisa, em algum acontecimento, em alguma outra pessoa, do que assumir de fato que a gente é responsável pelo caminho que a gente toma na nossa vida. E isso realmente pode até parecer mais simples, mas isso vai prejudicar o nosso futuro. E no ambiente de trabalho isso não é muito diferente, né? Isso também acontece. Um exemplo é quando um colega de trabalho chega ali sempre atrasado para as reuniões, ou para o trabalho, ou ele falta no dia que tem que estar ali no presencial. Ao invés de reconhecer sua falta de pontualidade, ele constantemente está ali culpando alguma outra coisa, ou é o trânsito, ou é a logística, sempre vai ter um problema, não tem estacionamento, sempre vai ter uma justificativa, né? Um outro exemplo é quando uma pessoa culpa a falta de reconhecimento ou o próprio ambiente da empresa pela sua falta de progresso na carreira. E lembrando, né, a carreira é individual, né? Cada um tem a sua. E você está em uma empresa, mas você não é daquela empresa, você não é aquele cargo. A carreira é uma jornada que vai ser longa aí durante a sua vida, né? E essa atitude, ela não apenas prejudica a sua motivação, mas ela também mina ali a colaboração com os colegas. Afinal, ninguém quer ficar do lado de um cara que é o reclamão, que é o cara que se vitimiza o tempo todo, né? E segundo a Brené Brown, se vocês lembram dela, ela é pesquisadora aí da parte de vulnerabilidade e empatia, vocês já devem ter ouvido nos episódios anteriores, a vitimização, ela afasta a gente dos outros. Ela impede que a gente forme conexões significativas, fazendo assim com que a gente se sinta isolado, desamparado, acabando com aquele senso de pertencimento que é tão importante para a gente, né? Além disso, o vitimismo também pode ter um impacto negativo na nossa saúde mental, no nosso bem-estar, a gente ali se sentindo impotente, sem ter controle do que pode acontecer na nossa vida, e isso obviamente leva a estresse, às vezes de forma crônica, ansiedade generalizada, e são esses transtornos que a gente tem que evitar, que vão impactar tanto o nosso lado pessoal quanto o nosso lado profissional. E o vitimismo, ele não afeta só a nossa carreira, ele afeta também a nossa vida pessoal. Tony Robbins, que é um dos maiores coaches aí de desenvolvimento pessoal, ele destaca que ele faz com que a gente tenha medo de assumir controle, que a gente tenha medo de buscar desafios, levando aí a perda de oportunidades, prejudicando os relacionamentos de trabalho e, obviamente, também os relacionamentos pessoais. E isso desencadeia aí um senso de que você não é capaz de assumir novas responsabilidades e limita o seu sucesso. Mas beleza, Bruno, entendi tudo que você falou até agora, mas o que a gente pode fazer para fugir desse vitimismo, né, desse ciclo, e realmente
tomar as rédeas da nossa vida e realmente sermos mais responsáveis pela nossa vida. Olha, os primeiros passos são realmente assumir a autorresponsabilidade, trabalhar o autoconhecimento. Isso significa você aí reconhecer que você é o principal responsável pelas escolhas e pelos resultados que você tem. E a Brené, ela sugere exatamente essa prática da vulnerabilidade e da própria empatia como uma ferramenta que serve para superar esse vitimismo, porque essas práticas elas acabam envolvendo você compartilhar as suas preocupações, os seus cenários com outras pessoas, buscando apoio quando é necessário, tendo ali um feedback, uma visão mais externa de alguém que está vendo o que está acontecendo com você e que eventualmente vai te trazer essa situação de você se colocar como uma vítima naquele momento. E a vitimização muitas vezes ela está ligada a reações emocionais exageradas a situações desafiadoras. Aprender a controlar essas reações emocionais e manter ali a calma sob pressão também é fundamental. Trabalhar a inteligência emocional, a autodisciplina, ter maior autocontrole, isso tudo vai te ajudar nessa parte. Práticas como, por exemplo, mindfulness, meditação, elas podem também ser muito boas para desenvolver essas habilidades. Desenvolver a resiliência, a consistência, também é algo que vai te ajudar a criar bons hábitos, a resistir em momentos em que você talvez possa se sentir mais inclinado a se vitimizar, ao invés de ver, por exemplo, as adversidades como fracassos, veja como oportunidades de aprendizado. Reflita sobre o que você pode aprender de uma situação difícil e como você pode aplicar isso no futuro. Isso vai ajudar a construir uma resiliência emocional. Usar técnicas como enfrentamento, resolução de problemas, gestão de estresse, isso tudo também vai te ajudar a enfrentar esses desafios de forma construtiva e lidar com as emoções que eventualmente são emoções intensas, né? E naqueles momentos mais difíceis, obviamente, a gente tem uma certa reatividade. É claro que cultivar uma mentalidade positiva, e obviamente isso não significa ignorar os desafios, nem ser aquele positivismo romântico, né? Mas abordar com otimismo e com a crença de que você vai superar o desafio, de que você vai realmente conseguir conquistar, ajuda muito. E praticar esse pensamento positivo e visualização de resultados bem-sucedidos vai te ajudar a manter esse pensamento positivo. Essa técnica, inclusive, ela é muito utilizada por esportistas antes de eventos que são mais intensos, como, por exemplo, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, onde as habilidades elas estão sendo colocadas ali à prova contra os melhores da sua categoria, né? Imagina a pressão emocional que isso traz para esses atletas. E quando você sai desse ciclo de vitimismo, você acaba atraindo para sua vida diversos benefícios. O primeiro, talvez o mais significativo, é a capacidade de assumir o controle da sua própria vida. Quando você deixa de culpar os outros ou as circunstâncias pelas suas dificuldades, você se torna o protagonista da sua história. Em vez de se sentir ali impotente, você percebe sim que tem o poder de influenciar o curso da sua vida e tomar as decisões que vão te afetar positivamente. O segundo é a capacidade de encarar desafios como oportunidade de aprendizado e crescimento, ao invés de colocar ali como, isso é um obstáculo intransponível, isso daqui para mim não vai funcionar. Lembra daquela mentalidade de crescimento que a gente vem sempre falando? É exatamente isso. É entender que os desafios vão te ajudar a chegar no ponto seguinte e sim, que você é capaz de ultrapassar esses desafios. Terceiro ponto obviamente, a resiliência. Ela permite que a gente enfrente essas adversidades com mais eficácia. E aí a gente se recupera mais rapidamente de contratempos, mantém a nossa atitude positiva. No ambiente de trabalho, quando a gente enfrenta esses desafios com determinação, a gente encontra ali soluções mais criativas, a gente acaba se destacando, sendo percebido, ficando em evidência positiva. Isso não traz só benefício para a nossa própria carreira, mas também contribui para a cultura e também para o próprio ambiente. E obviamente quando você assume a responsabilidade, o protagonismo e se sente mais capacitado para atingir seus objetivos, porque não está limitado pelos pensamentos ali autodepreciativos ou pelas suas crenças limitantes, isso resulta em melhores resultados, que também vai te colocar em evidência. E por fim, não se vitimizar está intrinsecamente ligado à nossa paz interior, ao nosso sentimento de bem-estar. Quando você para de culpar os outros e assume a responsabilidade pela sua própria felicidade, você encontra um nível, vamos dizer assim, mais profundo de satisfação. E o estresse causado pelo vitimismo diminui e permite que você tenha aí uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Agora, lembra-se, para fechar aqui, lembra-se de uma coisa, a escolha de se vitimizar ou não é sua, está nas suas mãos sair desse ciclo, ou você pode também, mais uma vez, se colocar como vítima e colocar a responsabilidade nos outros ou nas circunstâncias que não estão no seu controle. Fica aí a provocação. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, curte, compartilha.
Assim esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. Deixe o seu review e a gente se vê semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.